Boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pela a vereadora Michele e a Câmara por essa audiência. Minha audiodescrição, eu sou um homem branco, de cabelo encaracolado, castanho claro, estou com a barba por fazer e uso óculos retangular preto e estou vestindo uma camisa polo azul. Em primeiro lugar, a questão que já foi falada aqui várias vezes, que ninguém é contra a avaliação biopsicossocial, porque isso é universal, existe em vários países do mundo utilizam essa forma, justamente para sair do modelo médico e de que a deficiência não está na pessoa, mas no ambiente em que a pessoa vive. E também ressaltar a importância do IFBRM, que trouxe algumas modificações importantes para avaliar, inclusive, crianças, que o IFBRA nunca pensou, e que, como a colega ali comentou sobre os problemas da escola, o que a gente está discutindo em relação à universidade pode ser utilizado. A gente pode utilizar o IFBRM, por exemplo, para identificar pontos fortes e fracos de uma criança, né, no desenvolvimento de uma criança, nas funcionalidades de uma criança, e, com isso, também avaliar periodicamente se as terapias como as terapias estão influenciando essa criança. Então, esses modelos, esses instrumentos, eles não são exclusivos para barrar pessoas de entrar na universidade, né? Eles têm uma funcionalidade que vai muito além disso, é muito mais ampla do que isso, né? É para garantir inclusão, é para ter formas de avaliação que a gente não teria de outra forma, né? É importante a gente lembrar que, por exemplo, a Lei Berenice-Piana foi de 2012, né? O DSM-5, que trouxe o espectro autista, que unificou toda o diagnóstico de autismo, é de 2013, ou seja, a Lei Berenice-Piana foi feita sem o espectro autista como em mente, né? O IFBRA foi de 2013, ou seja, mais ou menos junto, também sem o espectro autista em mente, né? Então, até ali, o FBR em si, a gente tem um autismo que é aquele autismo clássico, que é aquele autismo do estereótipo, é aquele autismo da criança que fica se balançando e não fala. Nós não temos todo o espectro autista sendo contemplado, né? Isso veio com o IFBRM, com alguma coisa a mais no IFBRM, né? E isso é científico, né? Toda essa denominação, todas essas discussões, elas estão sendo feitas em nível científico mundial, e a gente precisa, com a legislação e os instrumentos, estar antenado a isso e ir modificando de acordo com o que o mundo produz em termos científicos, né? Porque, se a gente exclui o autismo nível 1 de suporte, por exemplo, que não estava lá no DSM, antes do DSM-5, né? Então, a gente não tem o autismo nível 1, então ele é uma pessoa funcional, beleza. Eu sou autista nível 1 de suporte, ok? Se eu andar na rua, ninguém vai saber que eu sou autista se eu não estiver aqui com o meu colarzinho. E eu também vou ficar bem tranquilo, sem problema nenhum, e ninguém vai descobrir que eu sou autista se eu não entrar em crise, tá? E eu não entro em crise porque eu tomo 3 medicamentos de manhã e um medicamento à noite, né? Então, assim, para reduzir a possibilidade de eu entrar em crise. Agora, a hora que eu entrar em crise, vocês vão saber que eu sou autista, como uma vez uma porta giratória do banco, por causa de uma moeda no bolso, ou sei lá eu o quê, não me deixou entrar, eu joguei tudo no chão, né, fiz aquele, né, tive um surto ali, tive uma crise ali, né, numa época que eu não sabia que eu era autista, né? E a gente também tem que lembrar que autistas nível 1 de suporte têm de 3 a 10 vezes mais ideação suicida do que a média populacional.
tem de 4 vezes ou mais depressão do que a média populacional. Não é assim, simples, não é leve. Né? Então, por isso a gente precisa prestar atenção nisso também. Né? E, de qualquer forma, como já foi falado aqui, o diagnóstico de autismo ele é multiprofissional, ele já é uma avaliação multiprofissional e precisa ter prejuízo. Então, você tem que cumprir certos critérios, tá? Por uma ferramenta psicométrica, por uma avaliação clínica, e tem que ter prejuízo. Se não tiver prejuízo, não é autismo, como já foi falado. E é por isso que a gente defende que o autismo é deficiência, porque você tem um prejuízo, não tem como não ter prejuízo. Tá? Eu quero fazer um exercício com a Roberta sobre o FBR, mas antes eu só vou salientar um ponto que ela comentou, que o ideal seria que quem fosse barrado pela cota PCD entrasse na ampla concorrência. No caso das universidades pelo SISU, isso é impossível, porque é uma norma do MEC, é a norma do SISU. Então, a gente teria que levar isso em nível federal, para mudar isso lá no MEC. Né? Isso já é outro nível. Né? Em nível de pós-graduação, eu faço parte da comissão de pós-graduação na UFV, e em nível de pós-graduação a gente consegue mexer e a gente consegue fazer isso. Não foi aprovado lá, entra na ampla concorrência. Né? Mas em nível de geral para graduação, as universidades ficam amarradas na norma do MEC por causa da entrada do SISU. Enfim, eu só quero dar um exemplo agora sobre como o mesmo o IFBR antigo, se ele for bem aplicado, ele pode ainda ser utilizado com autistas. Tá? São o antigo 41 questões. Para cada questão dessa, são questões da atividade do dia a dia pessoal. Cada questão dessa, você vai receber 100 pontos se você faz essa atividade plenamente, individualmente, plenamente, sem ajuda de nada, sem nenhum apoio, sem nenhum auxílio. 75 pontos se você faz com algum tipo de auxílio, ou se você faz mais devagar do que o normal, ou se você precisa de algum tipo de preparação para fazer essa atividade. 50 pontos se você precisa do auxílio de alguém para fazer essa atividade, de um terceiro para fazer essa atividade, e 25 pontos se você não consegue fazer a atividade. Ok? Então, lá no IFBR, Roberta, você pode ligar o microfone um momentinho, eu quero fazer um bate-volta aqui rapidinho. Tá? Primeiro, eu vou fazer a pergunta, certo? Sobre transporte coletivo. Você usa transporte coletivo? Comecei a usar. Acho que fala um pouquinho mais perto do microfone. Você usa transporte coletivo? Sim. Sim? 100 pontos. Ok? Você faz compras ou contrata serviços? Você vai no supermercado? Às vezes. Então, você vai no supermercado. 100 pontos. Ok? Não é isso? Isso é um questionário mal feito. Você está repetindo a Tá. minha entrevista, hein? Nós não combinamos, mas espera. Agora, deixa eu perguntar de novo. Tá? Quando você vai pegar o transporte público, você se prepara psicologicamente para fazer isso? Você faz algum tipo de preparação? Você pensa em como você vai fazer isso? Você planeja isso? Planejo, me preparo, e quando é a primeira vez, eu preciso que alguém me acompanhe para eu conhecer o trajeto. Então, no mínimo, ali 75 pontos ou 50 até. Você disse que vai no supermercado, né? É ok para você ir no supermercado, se você tiver que pegar fila, se você tiver que comprar carne e pedir a carne no açougue?
Não, eu prefiro fazer compra pela internet do supermercado e me entregar na minha casa. Mas eu posso ir a um supermercado, só me gera muito desgaste. 75 pontos. Vocês entendem a questão principal aqui? Não é só a ferramenta. A ferramenta, ela é necessária, ela é importante e ela vai ser utilizada. Mas nós precisamos que quem utilize a ferramenta saiba fazer as perguntas. E nós precisamos que todas as perguntas sejam feitas, porque o manual diz que todas as perguntas devem ser feitas. E que, no IFBRM, as perguntas que, de alguma forma, não puderem ser feitas, tem que colocar pontuação 25. Por isso, se uma instituição como a UFMG diz que usa o IFBRM, e as perguntas que eles não conseguiram fazer nos 30 minutos, eles têm que colocar 25 pontos. É isso que está escrito no manual. Então, a questão não é só a ferramenta. A gente precisa de pessoas preparadas para pessoas autistas. Tá? Porque um autista, vocês viram como as duas formas que eu fiz a pergunta para a Roberta. A pessoa autista, se você não pergunta com mais intensidade, mais profundidade, ele vai dar a resposta mais superficial possível, porque ele está ali estressado e não quer responder para um estranho. Tá? Ele não quer ficar dando resposta para um estranho. Então, quem vai fazer o questionário, quem vai entrevistar, precisa estar preparado, precisa saber disso. Porque, se não fizer isso, ele vai colocar 100 pontos em tudo. Tá? É simples assim. Então, mais uma vez, muito obrigado. Acho que é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado mais uma vez.